Eu sou o professor Marcelo de Macedo Vieira. Vamos falar da distância entre ponto e reta no plano cartesiano. Definição: seja P, um ponto qualquer no plano cartesiano, e R, uma reta representada em sua forma geral pela equação ax mais by mais c igual a zero. Então aqui eu tenho uma figura onde eu tenho aqui uma reta aqui em vermelho, que é uma reta R que ele deu. Eu tenho um ponto P. Esse ponto P ele está representado aqui pelas suas coordenadas x, o e y, o. E D é a distância desse ponto a essa reta R, Então, a distância de um ponto a uma reta é a medida do segmento que parte do ponto e forma com a reta um ângulo de 90 graus. Ou seja, desse ponto a essa reta, na reta, sempre formará um ângulo de 90 graus, tá? Que é a definição de altura, tá? Ok? Altura, distância, a distância sempre é medida perpendicularmente, tá ok? Então, vamos agora para uma fórmula, para calcular essa distância, distância entre ponto e reta. Então, sendo D, a distância lá que tem entre o ponto P e a reta R dada por ax mais by mais c igual a zero, podemos calcular o valor de D através da seguinte fórmula. Então, a distância do ponto P à reta R é dada pelo módulo do A, lembrando que A é o coeficiente de x, XO é a abscissa do ponto P, mais B é o coeficiente de y, multiplicado por YO, que é a coordenada, no caso seria a ordenada do ponto P, mais C, lembrando que C é o termo aqui na equação geral da reta, que não tem as variáveis x e y, tá? Fechando aqui o módulo, sobre a raiz quadrada da soma dos quadrados, ou seja, a ao quadrado mais b ao quadrado, onde as coordenadas do ponto P são XO e YO, que são aqui esses valores aqui, XO e YO. A equação geral de R é ax mais by mais c igual a zero. Essa equação geral, ela que vai nos dar os valores de A, B e C. Tá? Vamos ao primeiro exemplo. Calcular a distância do ponto P, 1, 2, à reta R de equação 2x mais 3y mais 4 igual a zero. Então, antes de utilizarmos a fórmula que aprendemos, devemos identificar as informações necessárias para utilizá-lo. Então, como o ponto P é 1 e 2, temos que XO é 1, YO 2. Tiramos do ponto. Como a equação da reta é 2x mais 3y mais 4 igual a zero, temos que o A é 2, o B é 3 e o C 4. Utilizando a fórmula, distância de P até a reta R é igual ao módulo de 2, que é o valor de A, vezes 1, que é o valor do ponto, da abscissa do ponto, que é 1, mais 3. Esse 3 é o ponto B, que multiplica 2, que é o YO, mais 4. Isso em módulo. Sobre a raiz de 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então aqui ficou 2 vezes 1, 2, mais 3 vezes 2, 6, mais 4. Isso em módulo. Sobre 2 ao quadrado é 4, mais 3 ao quadrado são 9. Então ficou a raiz quadrada de 4 mais 9. Fazendo aqui essa conta, 2 mais 6 são 8, mais 4, 12. Então ficou o módulo de 12
sobre a raiz de 13, né? Aqui eu vou deixar aqui mesmo, tá certo? Mas se na alternativa tiver uma questão que você tem que racionalizar, você tem que racionalizar, tá certo? Vamos ao segundo exemplo. Calcular a distância do ponto P 2 e 3 à reta R de equação 4x menos y mais 7 igual a 0. Identificando as informações fornecidas pela questão, a gente tem que o ponto 2 e 3, então tiramos XO2, YO3, dados do ponto dado. O A vale 4, o B vale menos 1 e o C vale 7, dados dos coeficientes da reta. Então, utilizando a fórmula, distância do ponto P à reta R vai ser o módulo de AXO mais BYO mais C, fecha módulo, sobre a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Substituindo os valores na fórmula, temos o módulo de 4 vezes 2, né? 4 é o A, 2 é o XO, mais o B é menos 1, observe, foi colocado aqui dentro do parênteses, multiplicado por YO, YO 3, mais 7, sobre a raiz quadrada de A ao quadrado, que é o valor de A, mais o B ao quadrado, que no caso é menos 1 ao quadrado. Então ficou o módulo, a distância de P para R é igual ao módulo 4 vezes 2 são 8, então ficou 8 menos 3, porque mais com menos dá menos, 1 vezes 3, 3, mais 7, fecha módulo, sobre a raiz quadrada de 16, que é 4 ao quadrado, mais, observe que menos 1 ao quadrado dá 1 positivo, né? Porque é base negativa, expoente par. Aí fica mais com mais dá mais, fica mais 1. Então ficou o módulo de 12 sobre a raiz de 17, né? Observe que o módulo de um número sempre será positivo. Então o módulo de 12 seria 12. Então ficou 12 sobre a raiz de 17. Aqui eu preferi não racionalizar, tá ok? Vamos a um outro exemplo. Determine a distância entre o ponto P5 e menos 1 e a reta R de equação 3x mais 5y menos 6 igual a 0. Explicação passo a passo, né? Essa explicação passo a passo vocês vão fazer, tá? Tirar os dados. Vamos só substituir na fórmula, tá ok? Então a distância de P para R vai ser o módulo de AXO mais BYO mais C, fecha módulo, sobre a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então a distância de P para R vai ser o módulo, né? Aí ficou 3 vezes 5, mais 5 vezes menos 1, mais o C, que é menos 6, sobre a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Então ficou 3 vezes 5, 15, mais com menos dá menos, 5 vezes 1, 5. Então ficou 15 menos 5, mais com menos, menos 6. Sobre a raiz quadrada de 3 ao quadrado, que são 9, mais a raiz quadrada, mais 5 ao quadrado, que dá 25. Então ficou a distância de P para R vai ser igual ao módulo de 4 sobre a raiz de 34, né? O módulo de 4 é 4. Aí no caso, gente, já foi feita uma racionalização, tá? Multiplicou em cima e embaixo pela raiz de 34. Aí vai ficar 4 vezes a raiz de 34 sobre 34. Aí vai dividir por 2, que vai dar como resposta 2 raiz de 34 sobre 17. Vamos a um outro exemplo. Determinar a medida da altura do trapézio cujos vértices são os pontos A, 1, né? B, isso aí é um B, então essa não é B, viu? B, 6 e 1, C, 2, 3 e D, 4, 3, né? Resolução, né?
Então, o que eu quero saber é essa altura aqui, né? Então, resolução pela figura, né? Pela figura, a altura H, ela é igual à distância do vértice C, né? Até a reta suporte da base, né? AB. Então, aqui eu tenho a base AB. Então, a altura sai do vértice C, que é um ponto, até a reta suporte AB. Lembrando que nesse ponto bem aqui, a altura ela é perpendicular, tá? Que está na definição lá da distância entre o ponto e uma reta. Então eu preciso saber quanto vale, qual é a equação desta reta. Para isso, vamos fazer cálculo da reta suporte da base AB. Então, para calcular a reta, como eu tenho aqui dois pontos, tá? Eu vou usar a condição aqui dos determinantes, tá? Então, como eu quero a equação da reta, eu vou pegar o determinante de um ponto qualquer sobre a reta suporte AB. Então, eu vou chamar aqui de x, y e 1. Lembram, né, que a terceira coluna sempre é igual a 1, né? O ponto A aqui, que é o ponto 1 e 1, tá aqui, né? 1, 1, e a terceira coluna 1. O ponto B, que foi dado também, né? 6 e 1, então fica 6 para x, y, que é 1, e completa com 1. Calculando aqui esse determinante, vamos pegar, vai ficar x mais 6y mais 1. Então é a diagonal principal menos a secundária, né? Menos 6, menos y, menos x. Isso aqui é igual a zero. Implica que vai ficar esse x corta com x, cancela. Aí fica mais 6y menos y. Vai dar 5y positivo. Aí eu vou ficar com mais 1 menos 6, que vai ficar menos 5. Isso aqui é igual a zero, né? Dividindo por 5 ou multiplicando por 1/5, essa equação aqui, 5y menos 5 igual a 0, vai ficar y menos 1 igual a 0. Ou seja, essa reta suposta aqui, AB, ela é dada por y menos 1. Então aqui nós temos que o A, né, é 0, o B é 1, tá? E o C é menos 1. Confere? Então, agora vamos fazer o que? Cálculo da distância do vértice C até a reta suporte. Então, a distância é exatamente igual à altura. Então, a altura é igual a o módulo de AXC, que é o ponto, né? Mais BYC, mais C sobre... fecha o módulo sobre a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Substituir os valores, o A é 0, então ficou 0 vezes 2, mais 1 vezes 3, mais menos 1. Fecha o módulo, a raiz de 0 mais a raiz quadrada de 0 ao quadrado, que dá 0, mais 1 ao quadrado, que vai dar 1. Então vai ficar o módulo de 2 sobre 1. O módulo de 2 é 2, 2 dividido por 1, 2. Então ficou 2, ou seja, 2UC. Então, resposta, a medida da altura do trapézio é de 2 unidades, faltou bem aqui 2 unidades de comprimento. Esse UC significa unidades de comprimento, tá certo? Se a figura lá foi dada em metro, ficaria 2 metros. Se fosse centímetro, ficaria 2 centímetros e assim por diante. Tá ok, gente? Bons estudos a todos, né? E até a próxima.